boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos desbravar a região amazônica de um jeito novo. Os olhos do mundo estão voltados para nós e estamos diante de um grande desafio. É preciso conciliar a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Nossos repórteres foram em busca de práticas que já estão abrindo caminho para bons negócios. Muita gente descobriu que é possível ganhar dinheiro com a floresta em pé. Você sabe o que é bioeconomia? Vamos percorrer rodovias, estradas de terra e cortar caminho pelas águas dos rios para chegar até brasileiros que já estão colhendo os frutos dessa oportunidade. Olhando a Amazônia assim, de longe, o que você vê? Árvores gigantes, animais selvagens, vida, gente. Na mata fechada ainda tem mais. A biodiversidade produz muitas riquezas. E a disputa por tantos recursos naturais pode ser violenta. Aqui, o que se vê é o desmatamento, o garimpo e a extração de madeira ilegais, invasões de terras indígenas. Nesse país de tantas possibilidades e dimensões amazônicas, para muitos brasileiros a floresta parece um lugar inacessível. Somos todos responsáveis por esse patrimônio. E se, em vez de uma só, nós pudéssemos ver 5 Amazônias? Então, a gente tem a Amazônia desmatada, que são municípios onde o desmatamento já superou 80% do território. Ele está principalmente no leste do Pará, oeste do Maranhão, corta o Mato Grosso, chega ali, passa por Rondônia, chega até o Acre. Daí você tem uma segunda Amazônia, que é a Amazônia sob pressão, onde tem muita floresta, mas a grilagem, a extração ilegal de madeira, os conflitos são muito intensos. Aí temos a Amazônia florestal, que está concentrada principalmente no estado do Amazonas, parte do norte do estado do Pará. E aqui você tem o contrário, 80% a 90% dos municípios tem floresta. Então as demandas são outras. Tem uma parte da Amazônia também que a gente chama da Amazônia do Cerrado, que fica principalmente no Mato Grosso. E finalmente você tem as cidades, são as 5 Amazônias. As cidades, 76% da população mora nas cidades, nas áreas urbanas. Então a Amazônia é cada vez mais urbana. Então você tem que discutir soluções também para as cidades. Então cada uma dessas Amazônias aí tem o seu desafio próprio, né? Tem sua especificidade, tem as suas questões e as soluções são diferentes. É tempo de mudar o ponto de vista e abrir os olhos para as oportunidades que estão surgindo no horizonte do século XXI. Saímos de Manaus com a noite escura ainda. Avançamos em direção à Amazônia Florestal. O dia vai raiando e, aos poucos, revela o caminho que é a estrada de muita gente. É também por essas águas que os frutos da floresta chegam até os mercados mais distantes. Subimos o rio Solimões, na direção da cidade de Codajás, conhecida como a terra do açaí, no Amazonas. Esse fruto caiu no gosto de muita gente no Brasil e também pelo mundo afora. A cadeia produtiva do açaí movimenta a economia da região. A nossa família somos 10 lá em casa. Uma neta que nasceu agora. Quando a gente conheceu o seu Antônio, ele já tinha vendido o carregamento de frutos e estava só esperando o barco sair para voltar para casa. A família do senhor vive da colheita do açaí. Da colheita do açaí, da nova, né? Eu planto de tudo. Eu planto uma banana, eu planto roça, eu planto um girimum, eu planto uma cadeira.
Com a experiência de quem já subiu e desceu o rio muitas vezes, ele nos deseja boa sorte. Seu Antônio, muito obrigado, viu? Obrigado também. E seu nome? Alexandre. Alexandre. Tudo de bom pro senhor, pra sua família. O senhor também. Que tudo corra bem. No porto, o vai e vem de barcos não para. Olá, dona Neia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Fez boa viagem? Fiz boa viagem. Quantas horas, mais ou menos? Saí 7 horas da noite de casa, vim chegando agora. 12 horas aí. 12 horas de viagem. A família inteira gosta de açaí? Gosta. Até os mais novos? Até o mais novo. Até os que mamam na mamadeira já estão bebendo açaí. Açaí na mamadeira? É. E tem muito açaí aí? Tem muito açaí. Não tinha para quem vender, não tinha mercado, né? Aí depois foi começando a aparecer as fábricas, né, as empresas. Aí o negócio já foi mudando. Hoje a empresa já foi na nossa comunidade, já fez cadastro, já deu kit de proteção, né? Lona, bota, óculos, luva. Tudo isso a empresa esse ano forneceu para os nossos tiradores de açaí da comunidade Nova Esperança. E sobre bioeconomia, a senhora já ouviu falar sobre isso? Já vi, mas não entendo muito bem. Dona Neia, seu Antônio, assim como tantas outras pessoas que trabalham aqui na Amazônia, são a própria bioeconomia. Como é que tá de açaí por aí? Seu Francisco que o diga. Bio quer dizer vida, né? Então, a economia ligada com a vida, eu entendo, é que as pessoas conseguem produzir sem devastar. E, importante, com sustentabilidade. Essa é a palavra-chave, sustentabilidade. Empresas do mundo todo estão de olho no ESG, sigla em inglês, que surgiu de um pacto global para integrar fatores ambientais, sociais e de governança corporativa aos seus produtos. O seu Francisco já sabe a diferença que isso faz. Ele compra açaí fresco e revende polpa congelada. O nosso maior mercado hoje é Rio de Janeiro, mas a gente vende também para o Nordeste. Vendemos, na verdade, para o Brasil todo. E estamos começando a vender para o exterior. Estados Unidos, Ásia, Europa. Ainda estamos engatinhando, mas já tem boas perspectivas de crescimento. Seu Francisco é desses brasileiros que transformam simplicidade em prosperidade. Ele pensa em toneladas. Faz conta em dólares. Para isso, é preciso atender às exigências e boas práticas da bioeconomia. E o cuidado com o meio ambiente é fundamental. Entre a fábrica e o porto, seu Francisco está sempre se atualizando. Filho de uma professora e de um trabalhador rural, foi em casa que ele aprendeu uma grande lição. É que o açaí ia dar mais dinheiro do que a criação de gado, do que a pecuária. Meu pai sempre assim, foi um visionário nesse sentido de dizer que se investisse na produção não só de açaí, mas de outras culturas daqui da região, a gente ia ter dias melhores. E o mundo hoje está clamando por alimentos naturais, orgânicos, saudáveis, nutritivos. E o açaí representa tudo isso. Você, para produzir açaí, você não precisa fazer derrubada, você consegue conviver perfeitamente na floresta com ele. Basta, claro, que faça um manejo, né? E você gera emprego. Já são 2 fábricas, uma aqui em Codajás e outra em Belém. Quando acaba a safra lá no Pará, ele vem para o Amazonas. Assim, tem produção de açaí o ano todo. E não é qualquer açaí que o senhor aceita receber. Ah, não. Quais são os critérios desse açaí para ser aceito pelo senhor? Critério número 1 é qualidade. Seu Francisco conhece bem a realidade de quem vive por essas bandas. Por isso mesmo, valoriza o trabalho bem feito. Sou empresário, mas antes de eu ser empresário, eu sou ribeirinho, eu sou lá do Pará, nasci e me criei no interior, andando de canoa, sei subir num pé de açaí, sabe? Sou apaixonado por açaí, me formei em agronomia, me formei em 88, o açaí não tinha ainda ganhado mercado, aí eu falava em açaí, o pessoal, meus colegas na faculdade até riam de mim, né? Com o tempo, chegou o dia do seu Francisco ouvir os conselhos de outra geração da família. Aí o meu filho me deu uma sugestão, papai, bora mecanizar a nossa fábrica, bora automatizar, mas como?
Aí nós viemos trabalhando no nosso projeto, passamos uns 3 anos trabalhando. Hoje a nossa fábrica é toda automatizada. Nós ficamos felizes em desenvolver o setor. Porque a gente não quer só o nosso desenvolvimento, nós queremos o desenvolvimento de todos. Temos que pensar na sociedade como um todo. A colheita do açaí não é para qualquer um. Aqui, eles sobem na árvore com a ajuda desse apoio para os pés, chamado de peconha. Os peconheiros, vez ou outra, podem topar com abelhas ou marimbondos. Ferrão. Nesse tipo de agricultura, a plantação de açaí se mistura à floresta nativa. Quanto mais eu planto, mais vontade eu tenho. Dona Geisa herdou essas terras e criou a família com o açaí. Em 2015, um incêndio quase destruiu o sítio. Como que foi? A queimada, eu estava viúva recente, quando veio os fogos, vinham por cima das árvores. Nós passamos a noite aqui correndo para apagar, para não vir. Então essa parte aí, todo dia ela pegou fogo, as árvores todas, que eram muito altas, tinha muito açaí, acabou tudo. E como a senhora fez para mudar essa história? Não, eu caí dentro de novo e estou até plantando de novo, que é para ter outro açaizal. De uns anos para cá, muita gente que vivia apenas do extrativismo está aprendendo a manejar a floresta para aumentar a produção. Hoje é extrativismo e plantio. Isso aumentou bastante a produção do município. E tem essa mistura, né, de conhecimento técnico com a sabedoria popular. Com mesmo. certeza. A dona Geisa mesmo é um exemplo, né? Que você trabalha com ela muito tempo. A gente dá assistência para ela já desde 2006 aqui. A gente presta assistência para ela aqui. Na hora de debulhar os cachos de açaí, eles passaram a usar essa lona para que os frutos não estraguem em contato com o solo, por exemplo. Esses detalhes valorizam o produto final. É um trabalho feito a muitas mãos. E fica ainda melhor à medida que vai se fortalecendo em cooperativas. Nosso foco principal é o açaí, o escoamento da produção, a comercialização, o beneficiamento, né? Então toda a cadeia produtiva do açaí. Antes os produtores eles desmatavam, né, para plantar, e hoje não, a gente já vai zelar aquilo que existe. Então isso foi uma das principais práticas, né, que veio mudando devido aos cursos, né, as palestras, né, as conversas, a organização. Isso veio melhorando a cada ano. Há quem chame esses frutos de ouro negro da Amazônia. A senhora é mãe, avó, Isso. empreendedora, chefe de família. Como a senhora se sente diante de tudo isso que está em volta da senhora? Eu fico feliz por isso. E o trabalho da senhora também gera emprego, né? Eu gero emprego para 15 famílias. Eles me ajudam e eu ajudo eles. Em 5 dias, um apanhador de açaí como nós consegue fazer R$1.000. Consegue viver, consegue comprar esse porra para cá, tem gente que consegue comprar terreno, casa, tudo com o dinheiro do açaí. E qual que é a principal dificuldade para colher o açaí? A nossa estrada. O açaí estraga porque não tem como tirar. A estrada não é feita, só lama. Dona Geisa ainda usa a carroça para escoar a produção. O trajeto nem é tão longo, mas não é fácil. Nós estamos no caminho que liga o sítio da Dona Geisa à estrada que dá acesso à cidade, onde ela vende o açaí. Toda essa lama, buracos e atoleiros são alguns dos obstáculos que ela enfrenta todos os dias para transportar a produção só de carroça. Agora imagine multiplicar todos esses obstáculos por milhares de famílias que trabalham com os frutos da floresta. A conta ainda não fecha. Para que a bioeconomia se desenvolva na Amazônia, é preciso investir em pesquisa, tecnologia e infraestrutura. Infraestrutura significa melhorar o transporte fluvial, melhorar a conexão de internet, né, uma economia digital hoje em dia, né? Então eu acho que na Amazônia a gente tem que falar de bioeconomia de produtos e serviços que estão ligados à floresta. Esses produtos já têm mercados e a gente já produz. Não é um assunto teórico, não é algo que a gente ainda vai ter que descobrir a molécula para saber se vai ter mercado. Essa economia pé no chão da bioeconomia é o que as pessoas já fazem. O Brasil não conseguiu ganhar dinheiro suficientemente com isso. E é isso que precisa ser feito, que os outros países estão ganhando. Esse mercado é gigantesco.
Seguindo o curso dessas águas, a gente chega a muitas histórias de vida. Vida ribeirinha, dos povos da floresta, indígenas. E o mesmo Solimões que carrega o fruto do trabalho de tanta gente, também enfrenta ações contra a natureza. O que se destrói, ainda que seja na curva mais distante do rio, mais cedo ou mais tarde, vai chegar até todos nós. O que acontece aqui na Amazônia interfere no equilíbrio do planeta. No próximo bloco, chegamos à Transamazônica e acompanhamos o trabalho dos agentes de fiscalização ambiental. Você vai ver os bastidores da operação que destruiu balsas de garimpo ilegal no Rio Solimões. A gente volta já já. Como chegamos até esse ponto? Invasão de terras indígenas e violência contra os povos originários. Garimpo, extração de madeira, caça, pesca e desmatamento ilegais. A defesa da Amazônia e o desenvolvimento da bioeconomia dependem do combate aos crimes contra o meio ambiente. As pessoas querem investir na Amazônia, mas elas temem dos seus investimentos na área do agro, na área rural, serem contaminadas com a ideia de que é uma região terra sem lei, que o meu negócio vai estar associado ao desmatamento. Então, o fim do desmatamento, ele não é só bom para a floresta, ele é importante para a própria economia da região. É muito chão pela frente. Estamos na Amazônia, que está sofrendo com a pressão do desmatamento. Nessa região do sudeste do Pará, por exemplo, o que se vê de um lado e do outro da estrada é pasto, muito pasto. Essa rodovia aqui, que ainda tem muitos trechos tomados pela poeira ou pela lama, dependendo da época do ano, é a Transamazônica. Ela é um dos símbolos da ocupação de toda essa parte do Brasil. Nas décadas de 1970 e 1980, em plena ditadura militar, o governo abriu caminho para incentivar o avanço sobre essa imensidão de Mata Verde. Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia Transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país. E essa rodovia que rasgou a Amazônia revelou riquezas até então escondidas. E elas atraíram atividades criminosas que deixaram cicatrizes, como o desmatamento e o garimpo. Com a Constituição de 1988, o meio ambiente ganhou amparo da lei e surgiu uma nova visão, que a floresta deveria permanecer intocada. Agora, no século XXI, o desafio é ainda maior. É preciso conciliar a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico, principalmente para quem vive aqui. Na época da construção da Transamazônica, muitos migrantes aceitaram o desafio de vir para cá. A rodovia sai de Cabedelo, na Paraíba, e chega até Lábrea, no Amazonas. A Transamazônica será uma vereda aberta ao nordestino para a colonização de uma região rica em vales férteis e promissoras jazidas minerais. Veio gente de toda parte. Serra Pelada virou o maior garimpo a céu aberto do mundo. Para a grande maioria, não deu certo. Eu acho que nesse período todo a gente aprendeu que a floresta tem um valor maior, crescente, estratégico, econômico, né, geopolítico até para o Brasil. Também aprendeu como fazer a agricultura na Amazônia melhor, né? Então, hoje não justifica mais o desmatamento, seja porque a floresta tem muito valor, seja porque a gente pode aproveitar melhor as áreas que já foram desmatadas. A salvação da lavoura de muitos agricultores foi o cacau.
Você sabia que esse fruto é nativo da Amazônia? Pois foi plantando essas árvores que o pai do João começou a ganhar a vida por essas bandas. Naquela época, houve um incentivo para o plantio de cacau na região da Transamazônica. João e Francisco são vizinhos. Esse cacau ele chegou nesse ponto aqui. Ele tá um amarelo ouro. Quando ele chega a esse ponto aqui, ele tá um cacau 100% para você fazer um cacau fermentado para dar um excelente chocolate. Na propriedade aqui a gente tem 3 nascentes, né? Temos as áreas de cacau, uma pequena área de pastagem, mas as nascentes a gente está trabalhando aí sempre para conservar, né? Tanto que a gente ouve falar do desmatamento, ainda tem gente que não se preocupa, né? Às vezes é um pouco triste, mas a gente se fortalece ao ver que tem pessoas que se importam, né? O Brasil tem pela frente um desafio: desmatamento zero até 2030. E já é possível prever aonde vai acontecer o desmatamento antes mesmo de as árvores serem derrubadas. O Brasil não só hoje sabe quando o desmatamento está acontecendo, o INPE tem um sistema muito bom, o Amazon também, já temos essa tecnologia. Quer dizer, a gente está equipado com todo tipo de informação para combater o desmatamento. Não tem desculpa. A gente estava na Transamazônica, a caminho da plantação de cacau do Francisco e do João, quando um comboio do IBAMA passou por nós. Conversando com os agentes, fomos autorizados a acompanhar o trabalho deles. A operação retomada está em curso desde março deste ano. Até agora já foram embargadas 60 propriedades particulares com retirada de gado, num total de 45 mil hectares. É uma operação que há muito a gente tem planejado, desenhado, que é justamente combater o uso de uma área que de forma cautelar foi embargada e esses empresários, principalmente do setor pecuária, acabam se utilizando dessas áreas de forma indevida e ilegal. Inicialmente houve um desmatamento, uma área gigante. Essa área acabou sendo flagrada com bovinos, gado. Foi flagrado então com boi aqui dentro? Com boi aqui dentro. Nessa área embargada? Na área embargada. Existe a possibilidade do cidadão estar negociando, Enquanto a gente estava conversando, ouvimos um carro se aproximar. Era o gerente dessa fazenda. Ele também quis falar conosco. Então, igual agora o pessoal está legalizando e todo mundo correndo atrás para não fazer mais desmatamento, que não pode, né? E o povo derrubava muito, né? Metia o pau para valer mesmo, para derrubar, queria fazer capim. E agora eu acho que não tem precisão mais não, tem muito capim, tem muito pasto, cara, e legalizando o que já tem feito, né? O resto tá bom demais. Então, a gente já desmatou na Amazônia uma área do tamanho do estado de Minas Gerais e estado de São Paulo juntos em 40 e poucos anos. 10% dessas áreas estão sendo bem utilizadas. 30% das áreas estão subaproveitadas ou abandonadas. Cabe a expansão do agro com melhores práticas, cabe a expansão do reflorestamento, cabe restauração, cabe agrofloresta, cabe todas as coisas. Houve um avanço muito grande tecnológico. Fora o drone, ainda você tem plataforma orbital mesmo, tipo satélite. Não só de comunicação, mas de vigilância, através de imagens. A gente tem utilizado essa tecnologia a favor, lógico, da proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Tecnologia e investigação. Foi assim também que a Polícia Federal descobriu a localização dessas balsas de garimpo ilegal no Alto Solimões. Como se não bastasse ser crime, o garimpo deixa um rastro de destruição e problemas de saúde por causa da contaminação das águas e dos peixes com mercúrio. Estamos bem perto de Tabatinga, na região da Tríplice Fronteira Amazônica, onde o Brasil se encontra com a Colômbia e o Peru. Estes são os bastidores da Operação Tuiú Vive. Fui eu que dei o nome da operação. Tuiú é o nome que o Bruno Pereira, que era da FUNAI, era conhecido pelos indígenas. E faz um ano que ele faleceu, né, aqui em Atalaia do Norte. Pela primeira vez, com exclusividade, uma equipe de jornalistas acompanha de perto uma operação como essa.
Nós estamos embarcando com as equipes da Polícia Federal e do IBAMA rumo ao local onde foram localizadas cerca de 50 balsas. Daqui até lá serão aproximadamente 10 horas de viagem. Qual a principal dificuldade nesse tipo de combate? Fazendo operações, eu vejo que a logística é muito difícil. A gente precisa de aeronaves, porque as distâncias são enormes. Os locais de ataque normalmente são muito ermos. Então, para você chegar via terrestre é muito difícil. Chegar fluvial também é muito difícil. Então, a grande dificuldade é ter as aeronaves e as aeronaves chegarem sem levantar a suspeita que ali vai ter uma operação policial. Nós chegamos em Santo Antônio do Içá. E por questão da logística da operação, nós vamos passar a noite aqui na base da Polícia Federal daqui da cidade. E pela manhã nós vamos seguir até o local onde estão as balsas dos garimpeiros. Os agentes têm pouco tempo para deixar tudo pronto. Qual o poder de destruição de um explosivo como esse? Uma carga de 1 kg é capaz de rachar um bloco de um motor de 6 cilindros se ela estiver bem confinada. Ainda está escuro quando a gente parte para o local onde as balsas foram identificadas pelas imagens de satélite. Mesmo assim, é como se estivéssemos percorrendo um labirinto pela floresta alagada. É uma corrida contra o tempo, contra as grandes distâncias e o vazamento de informações. Os agentes acabaram de localizar uma balsa aqui no rio Içá. Neste momento, os agentes que estão conosco tomaram posição para participar da abordagem. Quando chegamos até a balsa, ela já estava abandonada, perto dessa comunidade. Não houve confronto. Foi preciso rebocar a balsa para bem longe. Só assim, a equipe de especialistas em explosivos entra em ação. Segundo o IBAMA e a Polícia Federal, a logística para retirar uma balsa como aquela da floresta é muito complexa. O custo também é alto. Por isso, a Justiça autoriza a destruição de maquinários como esse, que são fundamentais para o garimpo ilegal. Mais 2 balsas foram localizadas neste mesmo dia. Nas primeiras 12 horas de operação, nós acompanhamos a destruição de 3 balsas usadas no garimpo ilegal. Essa aqui, onde nós estamos, será a 4ª. Sabe que ali é um instrumento do crime, então você, inutilizando aquele instrumento, vai reprimir aquele criminoso, dono daquela balsa, e vai prevenir que novos criminosos se aventurem nessa prática, porque é possível você explorar a natureza, explorar a riqueza natural que a Amazônia tem, mas de forma sustentável. O grande problema é a exploração predatória. É o que prega a bioeconomia, né? Sem dúvida. Com o controle dos órgãos públicos, que tem essa atribuição constitucional e de forma sustentável, não há problema em se utilizar as riquezas da Amazônia. O problema é você pensar isso a curto prazo, esquecendo das gerações futuras. Daqui a pouco, a cooperativa que mudou a vida de quem planta florestas de frutas. É já já. Na fronteira entre as cidades e a natureza selvagem, há um caminho que nos leva até o cultivo dos frutos da floresta. Saímos de Belém e pegamos a estrada rumo a Tomé Açu. Foi lá que se formou uma das mais antigas cooperativas agrícolas da Amazônia. Atravessamos a ponte sobre o rio Guamá em direção ao interior do estado. A paisagem vai se transformando. Pertinho da estrada, plantações a perder de vista. A monocultura faz a gente perceber a falta de floresta. E no meio do caminho tinha uma balsa. Cruzamos o rio Acará e seguimos em frente.
A cidade de Tomé Açu cresceu ao redor da cooperativa. Chegamos a tempo de ver a fábrica a pleno vapor. Foi lá que nos encontramos pela primeira vez com seu coração. Quando eu nasci, ela não usava o meu nome, era meu coraçãozinho, né? Aquele negócio de mãe, né? Enquanto ele estava descarregando as caixas de cupuaçu, olha só quem chegou. A filha e a neta do seu coração também vieram entregar os frutos da colheita do dia. Vanessa é casada com Alessandro. Eles também fazem parte da cooperativa. As primeiras sementes deste trabalho foram lançadas há muito tempo, no século passado. Em 1929, 43 famílias japonesas chegaram a Tomé Açu. A imigração desses pioneiros para um lugar tão distante, com o clima tão diferente, foi um desafio. Eles começaram plantando pimenta do reino, mas a monocultura não deu certo. A Amazônia é um lugar úmido, com alta probabilidade de pragas e doenças. Então, nesse ambiente, se você tiver monoculturas em larga escala, você está contratando um problema. Então, como é que você faz agricultura na Amazônia? Você tem que fazer agricultura com manejo do solo muito bem feito, coisa que os povos originários faziam. Faziam porque eles ficaram 15 mil anos morando na Amazônia e, por erro e tentativa, aprenderam a lidar com aquela região, com aquela diversidade. Então, acho que a gente hoje tem que aprender um pouco com a experiência deles e eu acho que toda a experiência agora de agrofloresta tem muito a ver. Levou tempo até os agricultores descobrirem a melhor forma de trabalhar nessas terras. Observando a mata nativa que os ribeirinhos já conheciam muito bem, eles começaram a testar uma forma de cultivo diferente, os sistemas agroflorestais. Por exemplo, se uma árvore precisa de sombra, a mais alta cuida disso. E assim vão dando frutos: cupuaçu, cacau, açaí, castanha. Hoje, nós temos pelo menos 3 a 4 culturas que é importante para que o agricultor tenha receita contínua. O cupuaçu ela produz por 6 meses, de dezembro a junho. Terminou, cacau começa a produzir. Depois tem uma safra de pimenta do reino e fechamento com açaí. Então, isso fecha durante 12 meses para que o agricultor tenha receita contínua por mês. Alberto Opata é o presidente da Cooperativa Agrícola Mista de Tomé Açu, a Canta. Juntos somos fortes. É isso que eu acho mais importante. E podemos fazer uma negociação boa, tanto na compra quanto na venda. Vocês vendem principalmente para onde? O maior mercado nosso da Canta é o estado do Pará. Depois, Brasília, Maranhão e São Paulo. Para fora, o mercado japonês, europeu e o desafio do mercado americano. Cada cupuaçu desse tem história. O seu coração começou com 100 pés da fruta e hoje tem 1.200. O mesmo se repete aqui na fazenda com o açaí, com o cacau. Toda a agricultura se desenvolveu e passou a fazer sentido com a cooperativa, que paga por toda essa produção. Por isso é que não dá para calcular o valor dessa verdadeira floresta de frutas. Essa é uma das riquezas aqui da região, a importância da diversidade ensinada pela Amazônia. Agora, isso tudo aqui foi plantado pelo senhor? Olha, na verdade, até aqui, mais ou menos, foi eu com meus filhos e minha esposa. Depois que eu virei cooperado, aí já teve muitos colaboradores, né? Quando a gente estava na agricultura familiar, a gente tinha muita dificuldade para vender, né? Quando a gente entrou na cooperativa, a cooperativa se incentivou, né? Você podia plantar o que quisesse, que até comércio, né? Aí foi quando eu comecei a expandir isso aqui, né? Melhorou de vida. Aí eu já vi comprando caminhonete, comprei extrator para a fazenda, formei os filhos lá em Belém. E aí fiquei aqui, né? Hoje a gente tem outra propriedade fora essa, né? É maior do que esse aqui. O filho do seu coração foi para Belém estudar engenharia ambiental e voltou para cá. O papai já tinha conhecimento, isso facilitou muito lá dentro da sala de aula. O sistema agroflorestal hoje ele é uma ferramenta muito importante para essa questão da recuperação de área degradada, porque ele envolve o papel social, ambiental e econômico, tudo junto ali. Seu coração investiu também em energia limpa. Os painéis solares já zeraram a conta de luz da fazenda. Em casa, todos ajudam.
O cacau já está secando sob o sol escaldante da Amazônia. Mas, se começa a chover, tem que correr para cobrir tudo. É um cobre e descobre o tempo todo. Aí, ó. 15 minutos depois, olha só, todo mundo de volta, teve que abrir a lona porque agora o sol voltou. Mas dá uma olhada no céu. Olha o tanto de nuvem. Vai chover de novo de repente, né? É o tempo todo assim. Agora é impressionante que já tem esse cheirinho de chocolate, que lembra chocolate aqui, né? E dá para sentir o gosto de chocolate. Agora, a gente enquanto conversava que eles acabaram de abrir, olha só, começou a chover de novo. Vamos cobrir de novo, né? Senão a amêndoa perde. Vamos cobrir de novo. Vou até ajudar porque tem que precisar de mãos aqui. Vamos lá. Ui, corre. É isso, o tempo todo. Chove, para, abre um sol enorme. Mas o calor não vai embora. Olha o sol de novo. E tem um detalhe, essa amêndoa ela tem que estar de boa qualidade, por isso que tem que estar bem sequinha. Porque daqui ela vai para a cooperativa, lá ela é selecionada, separada, e depois ela segue para o Japão. Ela vai virar chocolate lá do outro lado do mundo. Tem que estar impecável. A agricultura necessária na Amazônia é bem-vinda, desde que ela ocupe as áreas que já estão desmatadas e que estão subaproveitadas. E a agricultura também inclui oportunidades para sistemas agroflorestais. Então você pode ter agricultura de grãos, você pode ter uma pecuária verde, de melhor uso da terra. Se você fizer isso, vai sobrar áreas para você reflorestar, restaurar e também para fazer agrofloresta. Seu coração hoje está feliz? Graças a Deus, né? Muito feliz, trabalhando, né? Na próxima semana, vamos revelar descobertas da ciência sobre os frutos da Amazônia. Olha, são boas notícias para a nossa saúde, viu? Novidades que fazem bem para a gente e para o planeta. O Globo Repórter fica por aqui. E você fica agora com The Equalizer, a protetora, na seção Globoplay. Aproveite o fim de semana e a gente se vê na próxima sexta. Olá, boa noite. Nossa expedição pela Amazônia cruza a fronteira entre a floresta e os centros de pesquisa do Brasil e chega até novas descobertas. Riquezas naturais que se transformam em cosméticos, perfumes e muitos medicamentos. Novidades que fazem bem para a saúde de todo mundo. O que acontece aqui na Amazônia interfere no equilíbrio do planeta. E se pudéssemos frear o avanço das mudanças climáticas, gerar emprego e renda, fortalecer a bioeconomia e ainda contar com a ciência para curar doenças e melhorar a nossa alimentação? Pois temos boas notícias vindas da Amazônia sobre óleos essenciais, frutos nutritivos e muito saborosos, biocombustíveis. Vamos começar essa viagem olhando para o céu. As nuvens lá no alto são um sinal. A floresta, ela é muito eficiente em reciclar água. Reciclo significa é vapor d'água, sobe, vira uma gotícula na nuvem, cai como chuva, vai para o solo da floresta, as raízes puxam aquela água, jogam para as folhas transpiram,
vai para a atmosfera, sobe de novo, vira outra gotícula. Esse vapor d'água é muito importante para os sistemas de chuva fora da Amazônia. Por exemplo, no Cerrado, boa parte também no sul do Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Então, esse é um serviço ecossistêmico muito importante, né? Nós chamamos rios voadores. É muito importante para manter a estabilidade climática do planeta. A grandiosidade da Amazônia está nos detalhes. Sim, ó. Eu vou cavar um buraquinho aqui. Aí eu vou colocar, cavar e vai nascer outra. Uma linda castanha. Então, Ana, aqui é o berçário das castanhas. E quando você vê esse monte de castanha aqui nesse berçário, o que você pensa? Eu posso ir cuidar delas. Tirar a semente, nunca mais vai ter mais castanha. Ah, é? O que tem que fazer? Deixar a semente molhar. Deixar chover e nunca mais tirar aquela semente, aí ela vai crescer. E quem te ensinou tudo isso? Meu pai. Como que é pra você? Ah, eu fico muito feliz, porque eu também aprendi também com ela desde cedo. Eu fico muito orgulhoso e eu tô também semeando também, né? Além de semear castanha, eu tô semeando conhecimento através da minha filha e também de outras pessoas que visitam aqui a fazenda. Aqui no meio do plantio é como se eu crescesse junto com as castanheiras. Faz parte já da minha vida. Ainda que a bioeconomia pareça algo quase futurista, a semente está lançada. Cada fruto, cada planta, cada pessoa guarda em si um grande potencial. O Francisco tem 34 anos. Ele trabalha e mora com a família nessa fazenda desde menino. O biscoito de castanhas que a Ana e a mãe dela fazem juntas é uma delícia. A receita está no site do Globo Repórter. São muitas etapas até chegar a esse ponto. Na fábrica, o Francisco é responsável pelos testes que garantem que tudo esteja perfeito para comercialização. A castanha é do Pará, da Amazônia, é do Brasil. O nome pode até variar, mas seja como for, a ciência já descobriu que esse fruto faz muito bem à saúde. É riquíssimo em selênio, um mineral que funciona como antioxidante e combate o envelhecimento precoce das nossas células. Transformar recursos naturais em produtos de qualidade exige cuidado e muita responsabilidade. É um equilíbrio delicado. Muita gente descobriu que é possível ganhar dinheiro com a floresta em pé. Nós estamos bem na fronteira entre a mata nativa e a produção de castanha, onde hoje se vê toda essa plantação. Antes era tudo pasto. Aqui, a produção de frutos ganhou o espaço que já foi da pecuária. E para que a safra de castanha seja boa, as árvores plantadas precisam da ajuda da natureza. Quando se planejou fazer o plantio de castanheiras, uma das preocupações era manter a matriz de vegetação nativa. Por quê? Porque nessa vegetação nativa estão os polinizadores. E essas abelhas, esses insetos, elas não estão presentes na floresta plantada, né? Não. Então esses polinizadores, quando eles penetram na flor, né, eles trazem consigo o corpo coberto de pólen e vão procurar o néctar em outras flores. Então isso que a gente chama de polinização cruzada, que é onde há o processo de produção dos frutos. Preservar a natureza também é um bom negócio, no caso. É um excelente negócio, né? É sempre importante que o plantio das castanhas esteja atrelado à floresta nativa para que isso seja sustentável, né, e que nós possamos ter essa parceria, né, junto da floresta plantada e a floresta nativa. São muitas possibilidades. E tem um mercado hoje de carbono que paga
pela floresta que está em pé e para que você possa capturar o carbono, seja nos sistemas agroflorestais, que também fixam mais carbono, por exemplo, do que a pecuária, seja nos sistemas de plantar de volta a floresta, que é o que a gente chama de restauração florestal. Você planta de volta a floresta mais próxima daquela floresta que havia no passado. O ideal é que todos possam lucrar com isso, já que essa é uma das maneiras de frear o aquecimento global. Tem a floresta aí, mas se a gente não cuidar, daqui mais uns anos ela acaba sumindo. Então, se você puder cuidar, e melhor. E se você puder plantar ainda, usar a floresta com benefício que gere emprego para as comunidades em volta, né, que gere renda, né, isso já vai ajudar muito na economia, né, da região. Tá vendo aquelas castanheiras lá no fundo? Elas demoraram 18 anos para ficar daquele tamanho. E agora a gente vai dar a nossa contribuição para que as futuras gerações possam colher os frutos da floresta. Aí está o valor da bioeconomia. Todos saem ganhando. Além de promover o investimento em produtos sustentáveis, fortalece a pesquisa brasileira. O cacau da Amazônia é um caso à parte. O fruto veio parar no laboratório da Unicamp, em São Paulo. Já foram feitos muitos estudos que mostram benefícios para a saúde cardiovascular. Tem outros estudos que falam até da questão cognitiva. Meu interesse pelo chocolate começou pelos compostos benéficos à saúde, mas quando a gente olha para o processamento do cacau no campo, a colheita, a fermentação, a secagem, a gente se apaixona por todo esse processo e por tudo que acontece até que a gente chegue a um produto ali no final que vai gerar um chocolate de qualidade. Foi nessa região, conhecida como Tuerê, no Pará, que o Francisco e o João aprenderam a produzir amêndoas de cacau muito valorizadas. É o cacau fino. O cacau fino, ele para nós aqui ainda é novidade. Nós conhecemos aí há uns 4 anos atrás um grupo por nome Solidariedade Brasil, né, que eles forneciam assistência, é uma ONG, né? Ele nos deu total suporte falando a respeito. A gente não acreditava no começo por não conhecer, mas nós abraçamos a causa. E eu sei que tem dado certo e já começou a procura já dos cacau fino. Os fabricantes de chocolate artesanais, né, eles têm essa preocupação de querer comprar uma amêndoa de qualidade e também saber da história do produtor, a história de vida dele. Então ele quer unir o útil, né, o preservar, a sustentabilidade, quer ter um chocolate de excelência e quer contar também essa história dentro do chocolate dele. Abre pra gente para ver como é que tá o fruto. Ai, que bonita. Olha. O cacau desse aqui, ele não tem defeito. Esse tá do jeitinho que vocês querem que ele fique. Tá do jeito certo de se fazer um cacau de qualidade. E esse aqui daria o cacau fino, então? Isso, daria o cacau fino. E ele tem um sabor diferente, não? Tem deles que tem um sabor de fruta, de mamão, tem deles que dá o sabor de cereja. Aí varia, vai dependendo que o cacau ele é híbrido, né? Vai dependendo de cada espécie de variedade. Esse aqui eu achei que tem gosto de cacau. De cacau. Muito bom. Delícia. Graças ao cacau fino que produz aqui, Francisco já foi até o Salão do Chocolate em Paris. Agora, os chocolateiros que compraram nossas amêndoas aqui do Brasil, eles ganharam medalha de ouro, bronze, prata. O meu mesmo teve uma vez que o ano passado, final do ano passado, ele ganhou duplo ouro com a chocolateira Luana, São Paulo. Fomos até Campinas para conhecer o trabalho da Luana. Ela é engenheira de alimentos. Antes de fazer chocolate, ela fez doutorado e estudou as propriedades das diferentes amêndoas de cacau do Brasil. Uma coisa é você entender a parte teórica de todas as etapas do processo, ver o que está por trás cientificamente do processo. Outra é você conversar com um produtor que tem uma paixão, né, com o fruto que ele plantou, desenvolveu, colheu. Então, você começa a se relacionar com o fruto também de outra forma, né? Você traz para o laboratório, mas você sabe a origem, de onde que ele veio, tudo que está por trás da elaboração daquele fruto lá na fazenda. É muito mágico ver todo esse processo acontecendo e saber que é um fruto nativo brasileiro, né? Saber que é da Amazônia, que é um bioma local e que é tão complexo. E olha como é que funciona a fábrica da Luana. Ela recebe amêndoas de cacau de várias partes da Amazônia.
E aqui, entre elas, nós encontramos as nossas conhecidas, as amêndoas que nasceram lá nas plantações do João Rios e do Francisco Cruz, no Tuerê, lá no Pará. Elas viajaram uns 2.600 quilômetros para chegar até aqui, Campinas, em São Paulo. E é emocionante ver o que acontece aqui nesta outra sala. O cacau vira chocolate separado por nome e sobrenome dos produtores. Este aqui, por exemplo, é o Francisco Cruz, nesse processo de fabricação. E aqui do outro lado, uma outra etapa, a barrinha já sendo desenformada. E aqui, o chocolate embalado, prontinho para ser vendido, fazendo girar a bioeconomia da Amazônia. E pensar que esse chocolate é fruto do cacau que brotou lá nas plantações do Francisco e do João. Isso aí eu me orgulho, né? Eu acho que a família, os vizinhos, todos se orgulham aqui. E saber que a gente teve um cacau premiado é muito, muito bom. Estão colhendo, né, o que vocês plantaram, Isso. né? Literalmente. Literalmente. A gente acaba pagando 10, 15 vezes mais por esse cacau, então para o produtor de cacau é vantajoso ele melhorar a sua amêndoa de cacau, ter uma amêndoa de cacau fino, de qualidade, que vai para um chocolate maker fazer também um chocolate de excelente qualidade. Então a cadeia toda acaba se privilegiando de uma forma sustentável e socialmente justa também. Muito além das pesquisas sobre o clima, os animais e as plantas, os cientistas que chegam aqui têm a chance de fazer grandes descobertas sobre os frutos da floresta. O Hervé Roger estudou engenharia de alimentos na Bélgica e já mora aqui há quase 30 anos. Eu vim logo depois da Eco 92, pela primeira vez, conhecer Belém, em particular, os motivos do então chamado desenvolvimento sustentável não ser uma realidade ainda e entender melhor quais eram os gargalos. A Eco 92 reuniu gente de toda parte do mundo no Rio de Janeiro. Foi assim que ficou conhecida a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. The capital of our planet removes to this beautiful city of Rio de Janeiro. Isso acabou também me levando a conversas com cooperativas da região, quais eram os problemas que eles enfrentavam, e eu vi que vários desses problemas eram ligados à falta de recursos humanos para trabalhar nessa direção. E você, chegando aqui, ficou apaixonado pelo açaí? Isso, na verdade a paixão veio aos poucos, em termos de sabor, né? Mas quando cheguei aqui eu me deparei com esse monte de lojinhas, muita gente consumindo esse líquido que eu achava assim intrigante, né? De cor roxa. Quando experimentei achei realmente um gosto de terra ou de grama batida no liquidificador, uma coisa muito estranha. Então eu quis saber, mas já que todo mundo toma aqui açaí, que nem no resto do Brasil feijão, o que tem nesse açaí em termos nutricionais? Naquela época já se falava na dieta mediterrânea, referência de vida saudável no sul da Europa. Ao consumir alimentos ricos em fibras, antioxidantes e o azeite de oliva, essa população era muito melhor protegida de doenças cardiovasculares e diferentes formas de câncer do que o norte da Europa. E a gente descobriu que no açaí tinha até 10 vezes mais antioxidantes do que na uva preta ou no vinho tinto. Eles ajudam muito na prevenção de doenças crônico-degenerativas ligadas ao sistema nervoso central, como a doença de Parkinson, por exemplo, Alzheimer. Além disso, o açaí é rico em fibras e gorduras boas para a saúde, como as que estão presentes também no azeite de oliva. Ou seja, em um só fruto da Amazônia, os pesquisadores encontraram os principais benefícios da dieta mediterrânea. É um superalimento. Hervé abriu espaço na Universidade Federal do Pará. No laboratório, experiências revelam a qualidade das amostras vindas de regiões diferentes e comprovam a eficácia de uma técnica bem simples, que acaba com o perigo de contaminação da polpa de açaí. Para evitar a ocorrência da doença de Chagas, a gente recomenda o tratamento térmico. Para os pequenos produtores de açaí,
Basta fazer o branqueamento, o escaldamento por 10 segundos dos frutos. É um choque térmico. E um choque térmico, exatamente. Foi assim que a dona Geisa aprendeu aqui, em Codajás, no Amazonas. Aqui que é o sítio da senhora? Aqui é a minha fábrica. Eu fiz um curso do Sebrae de branqueamento e ele orientou nós todinho do curso fazer essa fábrica aqui. O local foi construído para garantir que a produção de açaí esteja nos conformes. Depois do choque térmico, já se pode bater o açaí. Investir na qualidade e na formação profissional dos produtores rurais é fundamental para a bioeconomia. E é essa polpa cremosa que vai para a cidade, prontinha para ser vendida. Vamos ver se você vai aprovar. Eu acho que sim. Vamos tomar um açaí? Vamos lá. Muito bom, hein? Vou tomar de novo. Tome. Muito bom, dona Geisa. Obrigada. A minha filha, que tem 4 anos e é louca por açaí, ela iria adorar. Obrigada. Com o sucesso que teve o açaí, obviamente a procura aumentou. A população de ribeirinhos e tal teve uma renda que aumentou fortemente. Isso é muito positivo. Lá é importante cultivar o açaí de forma consorciada com outras espécies, para que o cultivo seja também sustentável. Não adianta a gente ter uma pérola de ouro em termos nutricionais e, paralelamente, na hora do cultivo, a gente menosprezar a biodiversidade amazônica. Muita gente provou e aprovou o açaí de uns tempos pra cá. Açaí com peixe, bate na hora, frita na hora. Seja a moda paraense, com peixe e farinha, ou misturado com outras frutas também. A primeira vez que eu estive lá, em julho de 71, em Belém, eu me lembro que eu fui numa sorveteria e aí eu vi um sorvete roxo. Aí eu perguntei para a vendedora, ela falou, é açaí, não conhecia açaí. Aí eu tomei aquele sorvete, achei maravilhoso e eu comecei a me apaixonar mesmo por tudo da Amazônia, a beleza da floresta, dos rios fantásticos e também pelos produtos ali que eu conheci naquelas viagens. A Amazônia tem dessas coisas. Esse encantamento pega a gente de jeito. Imagine um adolescente de 13 anos, imigrante, vindo do Líbano para cá, lá no começo do século passado, sozinho. Ele precisou aprender muito e se virar para sobreviver. Acabou se casando com uma paraense. Começava ali uma família que soube valorizar a biodiversidade da Amazônia e aproveitar os sabores dessa região. Delícias que foram criadas aqui e que vão ganhando o mundo. Os frutos da Amazônia mudaram a vida dessa família de imigrantes que criou raízes em Belém do Pará. Eles aprenderam a fazer sorvete com os pais, a dona Ruth e o seu Armando. Como é que surgiu a sorveteria? Na época, em 62, 63, meu pai comprou o bar e fomos transformando devagar em sorveteria, porque a minha mãe não gostava do ambiente de bar. E aí o senhor já ajudava a fazer sorvete nessa época? Começamos fazendo picolé, eu e meu irmão íamos nos vender na rua, porta de colégio, campo de futebol. E sempre valorizando as frutas aqui da Amazônia? Sempre fazendo com sorvetes regionais. Nossas frutas são maravilhosas, não tem igual no mundo. E qual é a preferida do senhor? Tem o açaí, o bacuri, o açu, o chi. Isso é uma fruta diferente, né? Porque a polpa dela é bem fininha, né? E aqui já chegou no caroço. Aproveitamos a safra, então nós temos sorvete de uxi o ano todo até a próxima safra. Da carrocinha na rua, eles foram abrindo lojas em vários pontos da cidade. E a sua mãe gostava também? Gostava. Ajudava na receita? Muito. Ela foi uma guerreira. Minha mãe foi... varia por 100 homens. E tem uma combinação de sabores que é de dar água na boca. Olha aqui o privilégio, vou tirar direto da fonte, olha. É o sorvete de castanha do Pará, um pouquinho de doce de cupuaçu, que é o carimbó. Maravilhoso.
E justamente esse sorvete de castanha com cupuaçu já foi premiado até fora do Brasil. E ainda hoje vocês trabalham aqui? Trabalhamos, ainda trabalhamos. É o sonho do seu pai, né, se realizando, e da sua mãe também, né? É sim. Quantas boas ideias podem brotar de um sonho? O sonho de vencer na vida trabalhando em família. O sonho de conhecer a Amazônia e descobrir um mundo que existe ali. Agora, você não vai parar, né? Você tem muita fruta ainda para pesquisar aqui. E tem muitas frutas muito interessantes, não só para a saúde, mas também no setor de cosmético, no setor medicinal. A gente precisa de muita pesquisa, a gente precisa de incentivo à pesquisa e a gente precisa da colaboração com outros laboratórios, sempre com os agricultores e os empresários também. Mas a gente trabalha nisso juntos, definitivamente. A bioeconomia da Amazônia crescendo, ela tem que crescer se diversificando e não se homogeneizando. Então, a estrutura de financiamento, os investidores precisam entender esse modelo de negócio. O Danilo é economista e faz parte de um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Pará dedicado à bioeconomia da Amazônia. Todo o conjunto tem que ser pensado para dar conta desse desafio. Na verdade, é uma grande missão, né? Quem sabe a gente pode desenvolver um modelo de desenvolvimento nos trópicos que seja difundido para o mundo. A sociedade brasileira e a Amazônia têm uma oportunidade na mão de mudar o futuro da região. É tempo de semear bons frutos. Que a colheita seja farta para todos. No próximo bloco, as descobertas de 4 gerações de cientistas. Óleos e cascas preciosas, a essência da floresta amazônica em forma de perfumes e medicamentos poderosos. É daqui a pouco. Para cada árvore, cada folha, um cheiro diferente. A essência da floresta está guardada aqui. O Museu Emílio Gueldi, em Belém do Pará, é referência em pesquisa e conhecimento científico. Já são mais de 5.000 óleos identificados em décadas de trabalho. Foi o tempo em que era preciso sair da Amazônia para estudar a Amazônia. Durante muitos anos, nós tivemos que preparar aqui os nossos óleos essenciais, coletá-los e tínhamos que encaminhar para fazer esses ensaios biológicos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros locais. Porque naquela oportunidade a gente contava nos dedos o número de laboratórios famosos que tinham no Brasil que podiam fazer ensaios biológicos. Mas depois começaram a ser feitos aqui, não só a parte química como a parte biológica. Graças ao trabalho e à coragem de pesquisadores que romperam a fronteira entre a floresta e o laboratório, essa história começou há muito tempo. 4 gerações de pesquisadores em busca dos aromas da Amazônia. Riquezas naturais que se transformam em cosméticos, perfumes e muitos medicamentos. Heloísa, que também foi aluna do professor Maia, agora é a guardiã desse legado. Essa é uma oleoteca, é isso? Exatamente, é uma coleção de óleos essenciais oriunda de diversas expedições pela Amazônia Legal. Você viu, acompanhou também o trabalho do professor Maia e agora você vai formando também outros profissionais. Como é que você se sente nesse processo todo? Muito orgulhosa, né? Porque eu estava aqui na inauguração do laboratório, que tem um valor muito grande. E você nasceu exatamente no ano 1991, que é o ano que foi criado o laboratório. Sim, eu nasci em 91, ano que o laboratório Adolfo Duque estava sendo fundado pelo professor Maia. Isso é um incentivo, né? É um incentivo, né? Muito grande e uma responsabilidade muito grande também. Adolfo Duque foi um pesquisador botânico que primeiramente começou a estudar as árvores da Amazônia. O pau-rosa, ele que catalogou, ele que descobriu e fez a sistemática da planta.
O pau-rosa quase foi extinto no século passado. O óleo era usado em perfumes famosos. Hoje em dia, já não é necessário derrubar a árvore. Já se descobriu uma boa alternativa. É utilizar partes da planta, por exemplo, folhas e galhos finos, faz uma poda e obtém também o óleo essencial. Não precisa cortar a planta. Como é que essa extração dos óleos hoje pode ajudar na bioeconomia? Veja, muito desses componentes de óleos essenciais, eles têm uma atividade biológica, eles podem ser utilizados para cosméticos, eles podem ser usados numa ação biológica, anti-câncer, reumática, alguma coisa dessa natureza. Muitas desses óleos essenciais, muitas dessas plantas podem vir a compor novos produtos comerciais. Está aí mais uma contribuição da ciência para o desenvolvimento social e econômico da Amazônia. A professora Joyce estuda uma árvore muito especial, a casca preciosa. O óleo essencial da casca preciosa pode ser utilizado como um analgésico, ele pode ser utilizado como anti-inflamatório, ele também apresenta ação cicatrizante, também tem propriedades antiespasmódicas para prevenção de cólicas, por exemplo, menstruais. Ele também apresenta atividade antitumoral contra alguns modelos de câncer, também apresenta atividade antimicrobiana, fungicida. Além disso, ele também pode ser utilizado na prevenção de doenças do sistema nervoso central, como a doença de Alzheimer. Preciosa mesmo, né? Sim. Os novos estudos do grupo são baseados no óleo essencial das folhas e ramos finos, com a ideia, né, de que a gente tem que preservar a espécie. Oi, professor Maia, tudo bem? Tudo bem, querida. Prazer em ver, bom te ver. Bom te ver também. E quando o senhor vê esses jovens cientistas aí seguindo o seu caminho, como é que você um se sente? entusiasmo muito grande, puxa vida. Na realidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com o químico de maior expressão do Brasil, que foi Otto Gottlieb, e hoje tenho a oportunidade de ter esses meninos trabalhando comigo, ou me sucedendo, e fazendo um trabalho muito bom, como eles estão fazendo. Sem dúvida nenhuma que isso para nós é algo louvável, realmente. Pelo Brasil afora, quanto mais pesquisadores, maiores são as chances de reunir dados e conhecimento sobre esse bioma tão impressionante. Essa é a questão, a importância da Amazônia, porque ela é tão grande, tão diversificada e tão cheia de possibilidades que nós precisamos de um batalhão de cientistas, né, para estudar mesmo, profundamente. As riquezas da Amazônia estão dando frutos em laboratórios como este aqui. Elas estão guardadas no araçá-boi, na sorva, no genipapo, na bacaba. São substâncias poderosas que fazem bem à saúde. A ciência está identificando o potencial de cada uma dessas delícias para a produção de medicamentos e de cosméticos. E os pesquisadores estão abrindo caminho para muitas outras descobertas. O ponto de encontro é na Unicamp, no interior de São Paulo. Mas as raízes dessas pesquisadoras estão fincadas bem longe daqui. Stephanie é carioca, criada no Pará. Cíntia é manauara, como são chamados os nascidos em Manaus, no Amazonas. Gláucia e Iramaia são paulistas fascinadas pelos frutos da floresta. Essa é a essência do trabalho que desenvolvem aqui. De oferecer a outra opção que não seja exterminar com o meio ambiente da Amazônia, ao contrário, fazer com que seja cada vez mais importante a parte de preservação e localizar os assuntos mais importantes em termos de plantio, de cultivo, que a gente possa ter. O intuito da gente é usar todas essas ferramentas, todas as ferramentas da ciência, de conhecimento, aliada a esses população, empresários e academia, para explorar de uma forma sustentável, gerar recursos para produzir alimentos mais nutritivos com apelo mais saudável, mas que também gere recursos para aquela população. A bioeconomia é um instrumento valiosíssimo, porque os cientistas de alimentos e de nutrição e medicina, e mais essa questão dos economistas, né, mais o setor industrial, a gente pode fazer bastante coisa importante para o país. O que a ciência faz, então, é valorizar ainda mais a Amazônia. Exatamente.
Esse é o araçá-boi. Passamos por esse quintal quando estávamos perto de Itacoatiara, lá no Amazonas. Quando está maduro, fica amarelinho assim. Delícia para fazer sucos e sobremesas. Iramaia, o que os pesquisadores já descobriram sobre o araçá-boi? Que ele demonstra ser efetivo contra as células de câncer de ovário. O araçá-boi. O extrato do araçá-boi. Então a gente ficou bem, assim, entusiasmada. Agora, a gente, sabendo do amor que vocês têm pelo araçá-boi, a gente trouxe um presentinho, assim, lá de longe, docinho com araçá-boi. Que interessante. Eu queria que vocês experimentassem. Vamos sim, olha que legal. Pra saber. Isso aí viajou muito. Muito gostoso, eu não tinha provado ainda. Algumas plantas a gente conhece pelo uso popular. Outras são usadas como alimentos, outras para uso medicinal. Então eu estou aqui justamente por isso, para poder aprofundar, conhecer mais essas plantas e com isso trazer um impacto social para a minha região. Olha aí, Stephanie, o que você vai fazer com tanto conhecimento? Levar para a população de volta, né? Pretendo voltar e dar prosseguimento na pesquisa, nessa linha de pesquisa desses benefícios. O grande embate mundial hoje é a diminuição dessas doenças crônico-degenerativas. Então, essa juventude que aqui está, eles justamente contribuem para isso. Eu acho que a ciência, ela coloca os fatos, ela coloca toda a verdade sobre aquele determinado alimento, aquela determinada planta, para que você possa, de fato, conhecer e imaginar seus usos. Sem a ciência, nós não vamos descobrir a Amazônia, nem vamos tê-la para nós. No próximo bloco, bioplástico, biocombustível, invenções que já são realidade nos laboratórios brasileiros. É o aproveitamento total dos frutos da floresta. Já, já. Tudo que você produz, tudo que você compartilha, tudo que você usa dos recursos para a sobrevivência, para viver, para produzir, para tudo mais, é bioeconomia. É uma economia que está imersa no bioma e por isso ela é uma bioeconomia. Nesse laboratório, tudo se aproveita. Fruta, polpa, caroço, sementes e cascas. E o uso dos resíduos desses produtos abre novas frentes de trabalho. Temos jupati, que pode ser para biocombustível. Nós temos muitas espécies que produzem óleo, que produzem manteigas vegetais. A castanha em si já tem benefícios para a saúde, mas o óleo também está sendo muito aproveitado agora para culinária, produtos de beleza, tem muitas aplicações. E aqui a gente tem o ouriço da castanha, que também é um material que tem celulose, plásticos, curativos, produtos cosméticos, farmacêuticos podem vir daqui, desse ouriço, da castanha. Aquele óleo? Esse é o óleo da andiroba, que é justamente extraído dessa semente. No conhecimento popular, ele é muito aplicado para diversas doenças, anti-inflamatório, seja problemas de torção, problemas na garganta, e há estudos que comprovam a efetividade dele, né? Os povos tradicionais já usavam isso daqui há muito tempo. E também pode ser aplicado em diversas indústrias. Indústria de cosmético, repelente, enfim, área da saúde. Então nós temos uma grande diversidade. As experiências indicam que as pesquisas são promissoras. O óleo da andiroba, junto com um polímero natural, forma um bioplástico. Um bioplástico, um filme de um bioplástico. Bem um resistente, né? Bem resistente, biodegradável. Isso pode substituir muito essas sacolas, essas... Pode, porque você conseguir imaginar que tiver plástico. Agora, como que eu vou transformar? Sair daqui de uma escala laboratorial e colocar e desenvolver um produto, um formato. Para isso a gente precisa de recursos, precisa ter uma consciência dos grandes investidores para a Amazônia, né? É desses produtos. Cada produto desse que sair, que vier, é a Amazônia ainda em pé, né? É a floresta em pé. Você tem que olhar preventivamente para essa bioeconomia bioecológica, porque é ela que vai evitar o desmatamento daqui a um tempo.
Então não adianta você olhar só o arco do desmatamento e fazer ações imediatas que vão lá operar para segurar o desmatamento naquele ano. Eu acho que o grande salto, que é isso que a gente tem tentado debater, é essa mudança de olhar, sabe? Porque aí você vai atacar em várias frentes. Nossa expedição pela Amazônia chega ao fim com a certeza de que ainda há muito a se fazer. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. Quanto que nós nos beneficiamos dessa biodiversidade no sequenciamento genômico das espécies de plantas e animais? Muito pouco, quase nada. Nós temos realmente que cada vez mais, democraticamente, fazer também as políticas públicas permitirem esse modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Há sim solução, nós podemos salvar a Amazônia, mas precisa um enorme esforço da nova geração. O tempo de olhar para o futuro é agora. O Globo Repórter termina aqui. Agora você fica com Viqualizer, a protetora, na seção Globoplay. Aproveite o fim de semana e a gente se vê na próxima sexta.